A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Colocar de pé, irmãos. Glória seja a Deus. Eu pedi que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia. Estamos em um culto de ensino, irmãos. Uma palavra assim bem breve, porque teremos também reunião logo após a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, e o verso de número 8. Vamos estar trazendo uma palavra acerca de chamado com propósito. Aleluia. Espero que todos acharem. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, o Salmo, para não ter mais alguns livros, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações. Isaías, quanto? Eu não estou te ouvindo direito. Capítulo 6, verso 8. 6, 8. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adoramos Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Voz de oração de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, te adorando, te exaltando, aprendendo mais da sua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor venha estar em nosso coração, venha estar na vida daquele pecador, que ele venha falar não aquilo que ele quer, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor precisa falar, que o seu ensinamento venha estar em nosso coração. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dê um bom aprendizado. Amém. Amém. Podemos tomar assento, irmãos? Glória a Jesus. Como eu disse, irmãos, eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, chamado com propósito. Ontem eu estava indo visitar uma pessoa, quando o pastor manda a mensagem, Deus trazer o que ensino hoje. Então eu fui na volta de lá para cá, Deus colocou no meu coração essa passagem, irmãos. E agora já vamos vir para cá, para dar uma passada aqui, e o Senhor colocou algo forte no meu coração acerca, irmãos, de chamado. Porque muitas vezes nós recebemos, irmãos, de Deus algo, irmãos, maravilhoso, um chamado, irmãos, de excelência, um chamado de suma importância, mas nós levamos isso, irmão, como uma coisa qualquer, como um chamado qualquer. Deus chama Isaías, irmãos, em um tempo em que o povo estava depravado, como sempre, irmãos, a gente vê nos dias de hoje, como antigamente também. Louvado seja Deus, aqui o povo estava, irmãos, numa iniquidade terrível. E Deus chega no meio daquele povo, chama Isaías, que também era um homem iníquo. Nós vamos ver pela palavra que ele se põe no mesmo lugar dos outros. E Deus tira Isaías do meio daquela iniquidade toda para levantar ele como profeta. Não era a vontade de Isaías, não era aquilo que ele almejava. Mas agora Deus faz uma reunião, louvado seja Deus, com o exército do céu. E agora traz Isaías em uma visão para essa reunião, para ali Isaías visualizar algumas coisas, irmãos, concernente ao céu, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Isaías, logo, irmãos, ele vai dizer no versículo 5: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele se coloca, irmãos, no meio exatamente como aquele povo iníquo, e teme a morte, porque alguém iníquo presencia algo de Deus, morreria, irmãos. Louvado seja Deus. Só que, irmãos, Deus tinha algo maravilhoso, uma transformação para Isaías. É verdade. Assim como ele tem para nós, assim como ele nos tirou de lá do meio, irmãos, de um povo iníquo. Faz uma retrospectiva dos seus dias, irmãos. Vamos voltar um pouquinho atrás, vamos lembrar como nós éramos no passado. Quem sabe sem esperança,
Quem sabe olhávamos para nós mesmos e dizia: eu não vou para o céu. Eu já cheguei a falar isso para mim, irmãos. Eu não vou para o céu. Se for para ser igual aos crentes, eu não vou para o céu. Porque eu particularmente não gostava, irmãos, de crente. Só que Deus muda a situação de Isaías, e também mudou a minha situação, e também mudou a sua situação. Glória a Deus. Eu pergunto, irmãos, para a igreja do Senhor: será que nós, nos dias de hoje, temos a mesma disponibilidade que Isaías teve? Irmãos, porque também já passamos pelo processo que Isaías passou, pelos mesmos conhecimentos que Isaías passou, nós temos passado nos dias de hoje. Só que a igreja do Senhor se encontra num estado de dormência, se encontra num estado, irmãos, que vê a necessidade. Lembre que quando Deus, Ele criou a terra, Ele fez o homem com as suas mãos, Ele disse assim: olha, povoai a terra, enchei a terra e povoai. A terra está cheia, irmãos, de iniquidade nos dias de hoje. E a fala agora é: povoai o céu, enchei o céu. Responsabilidade que Deus deu a Isaías, que hoje é transferido para nós, servos de Deus. A nação, irmãos, se encontra em calamidade. O povo que estava fora, irmãos, tem necessidade de Deus, assim como eu, assim como você. Só que nós já estamos dentro das portas, já recebemos o chamado. Agora cabe a nós, irmãos, pegar essa palavra que recebemos e levar as pessoas que estavam fora. Fazer como Isaías. Observe que Isaías, ele nessa reunião, observe o versículo 2, diz assim: ó, os serafins, isso aqui era um estado, que era um núcleo da reunião do exército do céu, que Isaías estava sendo convocado para participar. No versículo 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Isso era o clima da reunião. E diz mais: louvado seja Deus, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. No versículo 5, então disse eu, essa é a visão de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, já experimentamos dessa experiência com Deus. Quantos momentos nós já vivemos dentro da casa de Deus, que nós olhamos: olha que maravilha! Nós sentimos a presença de Deus de tal maneira que não queremos mais sair, irmãos. Só que muitas vezes estamos como egoístas, queremos isso só para nós. A palavra de Deus, irmãos, é bem clara quando nos instrui acerca, irmãos, do céu. Não nos dá tanta informação da maneira que queremos, irmãos, mas o necessário para querer estar lá. Porque lá está Jesus, que é o dono de toda a bondade, de todo o amor. Glória a Deus. E Ele disse, irmãos, que iria preparar um lugar para nós. Glória a Deus, aleluia. E que voltaria para nos buscar. Isso é suficiente para nós querer estar, para nós querer morar nesse céu. Só que não é só eu e você. Tem um povo lá fora, irmãos, que necessita também de estar lá. E depende de mim e de você levar essa boa notícia para aqueles que estão lá fora. E quem sabe dentro da nossa casa mesmo, da nossa família, há pessoas que não querem, assim como eu não queria. Quem sabe você também não queria. Mas você foi alcançado, eu fui alcançado, e essas pessoas necessitam de ser alcançadas. Então nós hoje somos responsáveis para levar essa mensagem, para transmitir essa mensagem que Isaías começou a levar a partir de agora. Isaías, assim como tantos outros profetas, não queriam. Lembra de Jeremias também? Jeremias também relutou com o chamado profético.
ele disse até para Deus que não sabia falar, que era menino. Jeremias, ele tinha, louvado seja Deus, dentro de uma linhagem sacerdotal. Não tinha assim uma linhagem direcionada para o ministério profético, mas Deus chamou ele para isso. Assim como, quem sabe, você e eu também não tinha vocação para estar na casa de Deus. Quem sabe a nossa família tinha uma outra linhagem, quem sabe a nossa família, os nossos antecedentes também seguiam outras religiões diferentes do que nós servimos hoje, que é o nosso Deus verdadeiro, que não tem nada a ver com fazer religião, com religiosidade. Louvado seja Deus. E agora estamos aqui, irmãos, pelo chamado de Deus. Mudamos a nossa rota, mudamos a direção do nosso caminhar com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 7. E com ela tocou. Começamos no versículo 6 de novo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com atenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Agora Isaías levanta e diz: depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, para onde Isaías seria enviado, irmãos? Isaías seria enviado novamente para o lugar de onde ele saiu. Lembra que ele saiu do meio de um povo cheio de iniquidade? Deus mandou Isaías voltar para lá. É lá a necessidade de apregoar a palavra do Senhor. E quem era esse povo? Versículo 9 começa dizendo: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. É para esse povo que ouvem, mas não querem ouvir, irmãos. É para este povo que nós devemos insistir a pregoar a palavra. Porque às vezes a gente prega para alguém uma vez e a gente fala: não vou mais lá porque eu já preguei, eu já falei, né? É para este povo que ouve, mas não querem ouvir. O povo que estão com seus ouvidos tampados para a palavra de Deus. Nós devemos insistir, irmãos, porque é ordenança de Deus. Não podemos, irmãos, parar de forma alguma de apregoar a palavra do Senhor. Nós temos esse chamado, irmãos. Deus não te chamou sem um propósito. Quando você saiu de casa nesse dia de hoje, chuvoso, para vir a este lugar, você está renovando o seu chamado. Você está se esforçando para estar próximo, louvado seja Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, quando sair deste lugar, não feche a boca jamais. Pregue, se você já pregou, pregue de novo. Se você já falou de Jesus, fale outra vez. Quem sabe quando você falou, a pessoa não queria ouvir. Hoje, a pessoa já percebeu que você tem, louvado seja Deus, interesse, que ele ouve, que você não vai desistir dele. É isso que nós precisamos, irmãos, não desistir jamais das pessoas que estão lá fora. Porque quando você pregou a palavra do Senhor para alguém, sabe aquele seu parente que está lá distante? Deus levanta alguém para apregoar para aquela pessoa também. Porque quando você faz para alguém, Deus faz a seu favor. Às vezes eu falo assim: eu tenho familiares, eu, por exemplo, lá no sul da Bahia, distante de mim, difícil de eu ir lá pregar a palavra.
Quem sabe você pode até ouvir a mensagem pelo YouTube, mas não é a mesma coisa que presencial. Mas Deus vai levantar alguém lá, assim como te levantou aqui, e vai levar uma mensagem que chega ao coração dele. Que ele sinta, irmãos, o desejo, assim como você e eu sentimos de estar aqui, irmãos, nesta noite. Assim como você e eu enfrentou dificuldade, assim como você e eu enfrentou nós enfrentamos a nossa vontade, que era outra vontade, de ficar em casa, reposando, descansar, mas estamos aqui nesta noite. Aleluia. Então, não reposamos, irmãos, a nossa vontade. Sabe por quê? O nosso descanso não é aqui. É verdade. O nosso descanso, irmãos, é no céu. Glória a Deus. Jesus não prometeu para nós nenhuma facilidade. Não temos nenhuma vantagem. Certa vez alguém disse que ia seguir Jesus. E observe o que Jesus disse para essa pessoa. Ele disse que as raposas têm ninho. Os passarinhos, irmãos, os passarinhos têm ninho, as raposas têm covil. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus não nos deu nenhuma vantagem sobre as outras pessoas de seguir Ele. Por exemplo, Jesus não deu nenhuma vantagem para você e nem para mim de fazer a obra dele. Sabe por quê? Se Ele desse vantagem, por exemplo, se Ele fosse por condições financeiras, os ricos comprariam lugar no céu. Então por isso que Deus diz assim, eu vou fazer a obra de Deus e Deus vai me dar um carro. Todo mundo ia querer fazer a obra de Deus, sim ou não? E Jesus não nos deu nenhuma vantagem, não nos deu nenhuma promessa física aqui na terra. Então quando nós servimos a Deus, é porque nós entendemos que o nosso galardão não está aqui na terra. É verdade. O nosso galardão está no céu. E para nós tomar posse desse galardão, é necessário que nós seguimos fielmente tudo aquilo que o Senhor deixou como manual do crente aqui na terra, que é a palavra de Deus. Se nós fazermos isso, nós vamos tomar posse, irmãos, daquilo que Ele tem preparado para nós. Louvado seja Deus. E eu creio, irmãos, pela palavra do Senhor, que o que Ele foi preparar já está pronto. Eu creio que o que Jesus foi preparar para nós, Ele já preparou. Agora, irmãos, Ele está preparando nós, eu e você, para tomar posse, irmãos, desse lugar. Aleluia. Porque lá não vai entrar de qualquer maneira. Lá não vai entrar, irmãos, do jeito que estamos. É verdade. É preciso, irmãos, que nós renunciemos a nossa vontade. Como servo de Deus, irmãos, é necessário que nós renunciemos qualquer conforto. Não para assim, eu sirvo a Deus, eu não preciso ter um carro. Não tem nada a ver, irmãos. O que eu quero dizer é que você não tem vantagem sobre quem está lá fora para fazer a obra de Deus. Você vai fazer, você vai estar sujeito às mesmas coisas que quem está lá fora. Vai estar sujeito à enfermidade, vai estar sujeito a ficar sem dinheiro, vai estar sujeito a se cansar, igual qualquer outro ser humano. Porém, nós temos uma esperança, que é ir morar no céu. E essa esperança precisa ser programada lá fora. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar, irmãos, porque como eles vão aprender se não tem quem ensine? Verdade, Jesus. Como eles vão entender, irmãos, que Jesus é o caminho se não tem quem fale para eles? Está escrito na palavra de Deus, mas eles não vão com certeza ler, irmãos. E ainda que lerem, não vão compreender. É preciso que você e eu abrimos nossa boca e explicamos. Quando você pega João 14,6, o pastor Robson, ele ama essa mensagem, eu também amo. Que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eles pegam aqui esse versículo, lêem esse versículo, não vão entender. Assim como o moço que estava com ele lá disse que não entendeu também. Não sabemos para onde vai, né? Como podemos conhecer o caminho? Louvado seja Deus. Vai entender da mesma forma, mas nós, abrindo a nossa boca, vai ficar mais fácil para eles compreender. Você entendeu agora qual que é o seu chamado? Você entendeu agora para que você está aqui nesta noite? Aprendendo. Aliás, você está aqui nesta noite para entender que você precisa abrir a sua boca, que você precisa falar do amor de Deus para o seu colega de trabalho,
para o seu familiar, para o seu amigo. Louvado seja Deus, para as pessoas que cercam você. Você falando de Jesus de maneira claramente, quem sabe você, irmãos, vai despertar o interesse de fazer com que eles sigam também a esse Deus. Louvado seja Deus. Isaías, irmãos, ele levantou aqui, irmãos, com todo vigor pela palavra de Deus. Assim como todos os outros profetas, com exceção de Jonas, que também recebeu o chamado e fez como muitos fazem hoje em dia. Recebe o chamado, mas tem medo, porque assim, conhece mais o problema que está lá fora do que o Deus que ele serve. Não foi para isso que Jonas olhou? Ele olhou para onde Deus tinha enviado, para um povo terrível, para um povo mau, para um povo que, obstinado de coração, que não tinha a menor chance de ir para o céu. E quem sabe ele pensou com ele mesmo: se eu for lá, eu também vou morrer. Então ele subestimou o poder de Deus. Nós fazemos também isso nos dias de hoje, e isso é muito perigoso. Nós subestimamos nosso patrão. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Eu aceitei Jesus no ano de 1997, lá em Porto Seguro, na Bahia. E sabe quando você vem para a casa de Deus com aquela chama do primeiro amor? Eu parava para almoçar, meio-dia, almoçava rapidinho, já pegava a Bíblia, já começava a ler, né, sentava na calçada assim, e era uma empresa muito grande, uma empresa que tinha mais de 200 funcionários. E todos que passavam por mim davam risada de mim. E o meu chefe era desviado. E eu cheguei, no dia ele passou, eu estava lendo. Ele: ei, irmão, tudo bem aí? Eu falei: tudo bem, seu filhinho. O nome dele era Firmino. Tudo bem, seu filhinho? Ah, lê um pouquinho aí. Eu falei assim: sim. Aí, posso ouvir o que você está lendo? Eu falei: pode, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. O desviado, ele é igual cachorro, que ele vomita e volta ao seu próprio vômito. Tinha um pintor perto de mim assim, ele era gago inclusive. Esse pintor rachou o bico e falou: o irmão perdeu o juízo. O meu chefe não falou nada, ele se levantou, coçou a cabeça, ele era bem calmo, coçou a cabeça e foi embora, irmão. Rapaz, depois que ele saiu, o povo rachava o bico. Esse irmão é doido. Eu tinha acabado de ir para a igreja, irmãos. Eu tinha acabado de ir para a igreja. Enfim, ele não me dispensou, mas a palavra eu preguei. Quem sabe se fosse hoje, eu não teria falado. Mas foi algo assim tão espontâneo que eu falei. Eu tinha acabado de ouvir no culto anterior, uma coisa assim. E eu despejei assim, irmãos, em cima deles. É isso que nós precisamos, dessa ousadia. A chama do primeiro amor, irmão, devia não acabar com a nossa vida. Verdade. Da forma que nós aceitamos Jesus, que nós, às vezes estamos ali, tudo a gente quer fazer. Tem um grupo que vai evangelizar, eu quero ir também. Tem um grupo que vai louvar, eu também quero ir. Todo mundo, irmãos, é dessa forma. Só que o tempo passa e nós começamos a relaxar, irmãos. Nós vamos começando a nos acomodar. Acostumamos com a situação, acostumamos com alguém falando uma piada, acostumamos a rir de coisas indecentes. Não foi eu que falei, mas se eu ri, irmão, eu consenti. E isso nos faz perder a essência. Quando alguém, isso no meu serviço é o dia inteiro, é piadinha, é uma coisa que eu falo, outra coisa que eu falo, mas, irmãos, nós precisamos vigiar o tempo todo. É verdade. O Senhor nos deu um chamado, irmãos, de excelência. Nós somos todos como missionários da última hora. Como eu falei, irmãos, Jesus ainda não voltou com misericórdia pura. Porque quem sabe se ele voltar hoje, eu fico. Cada dia que passa, Jesus nos dá uma oportunidade para nós se achegarmos a Ele, para nós estar perto dEle, entender que um culto como este pode ser o último culto. Pode ser algo que a gente está ouvindo e seja a última oportunidade de nos converter de verdade. Porque quando a palavra fala assim, irmãos, que muitos são chamados e poucos escolhidos, essa palavra é para a igreja. Por muito tempo eu entendia que os muitos chamados englobava a todo mundo e os escolhidos seria a igreja do Senhor, mas não, irmãos. Essa palavra é para dentro da igreja. Como Mateus 25, que fala que a metade da noiva ficou para trás. Assim também, irmãos, é na
casa do Senhor, na igreja do Senhor. Muitos brincam de ser crente, irmãos, o negócio é muito sério. Muitos brincam, irmãos, de servir a Deus. Ou, irmãos, às vezes a gente vê nas redes sociais alguns vídeos que eu fico assim, irmãos, me arrepiando. Hoje, por exemplo, uma pessoa me mandou um vídeo de uma igreja com algumas pessoas dando cambalhota dentro da igreja, pulando, dando salto mortal e dizendo que estava cheio do Espírito de Deus, falando línguas, irmãos, que só por Deus eu entendo aquilo como escárnio. E é assim que a igreja do Senhor vai perecendo a cada dia, pensando, irmãos, que Deus está achando graça da graça que eles têm com eles. Pensa, irmãos, que Deus está alegre. Irmãos, eu fico imaginando Deus olhando para isso, quando vai falar em Atos dos Apóstolos acerca da descida do Espírito Santo, algo extraordinário para a igreja, Jesus derramando uma vida extra para aquele povo. É como se aquele povo estivesse chegando no final do seu vigor, cansado, e Jesus chegasse assim e falasse: vou encher de força. Aí aquele povo se alegra, fala em novas línguas, aquele povo fala, irmão, de maneira que Deus, a presença de Deus era evidente naquele lugar. Agora, nos dias de hoje, irmãos, a gente vê escárnio, pessoas brincando de serem batizadas pelo Espírito de Deus, pessoas brincando de serem usadas na casa do Senhor. Mensagem, irmãos, para pessoas que entendem que estamos vivendo os últimos minutos nessa terra. É verdade, Jesus. Estamos vivendo, irmãos, os últimos instantes da igreja na terra. E nós vamos entender, irmãos, na continuação da mensagem. Louvado seja Deus, que vai dizer, irmãos, aqui no versículo 11: então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitação, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. Isso, irmãos, é a palavra do Senhor pregada nos dias de hoje. Ainda que a igreja do Senhor seja arrebatada, a única esperança para quem fica é essa semente plantada por nós, irmão. É a única esperança que fica, porque não vai haver mais Espírito Santo para convencer a ninguém da justiça, do pecado e do juízo. Mas quem ouviu a palavra de Deus vai se lembrar: olha, eu ouvi. Porque vão ficar, irmão, mas a sua memória vai continuar intacta. Ninguém vai sofrer uma lavagem cerebral. Portanto, irmãos, apregoamos a palavra do Senhor. Aleluia. Em tempos e fora de tempo, irmãos. Não brincamos mais de ser profeta, não brincamos mais de ser chamado, não. Vamos exercer a vontade de Deus aqui na terra. Porque, irmão, você e eu, nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Você sabia disso? Você sabe qual que é o significado de ser embaixador de algum lugar, irmãos? Quando você é denominado embaixador de um país, você tem que saber tudo daquele país ao qual você representa fora da sua jurisdição. Se você não sabe, você não pode ser, irmãos, embaixador. Então você, como embaixador do céu na terra, você tem que saber tudo acerca do que a palavra de Deus fale para você não ser engordado, para você não ser enganado, para você não ser, irmãos, pego de surpresa com falsos pregadores. Porque tem tantos pregadores conhecedores da palavra do Senhor, irmãos, que estão para enganar. Quando se lembra da palavra de domingo, aqui nessa igreja, não tem nenhum problema você não lembrar, que eu também sou esquecido, eu também me esqueço. Mas a palavra de domingo em Mateus capítulo 4 vai falar da tentação, vai falar que alguém pregava para Jesus. E quem era que pregava para Jesus? Satanás, irmãos. Pela palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus e pregou para Jesus. Olha só o tamanho da ousadia, irmãos. Então, quando você vê nos dias de hoje alguém exalando heresias para todo lado,
eu penso assim, será que esse camarada não fugiu lá de Mateus 4 e está nos dias de hoje usando essas bocas aí para apregoar para nós também, irmãos? Agora, como que Jesus venceu? Você ouviu no domingo, Jesus venceu pela palavra. Aleluia. Ele aproveitou, irmãos, o momento de maior fragilidade de Jesus, usou a necessidade de Jesus para apregoar contra Jesus. Imagina o que ele não pode fazer comigo e com você, irmãos. Ele pode, irmãos, acabar conosco, porque nós, diante dele, somos um cisquinho assim, diante de um poderio espiritual. Se não for por Deus na nossa vida, irmãos, seremos esmagados, sem chance alguma. Mas o apóstolo Paulo, ele disse para nós que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Porque não somos nós que vencemos a nossa luta, é Jesus que vence por nós. Glória a Deus. Jesus venceu as nossas lutas, irmãos, lá na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Então, o que eu e passamos hoje em dia? Não vamos temer, irmãos, nada. O apóstolo Paulo também, com toda a sua ousadia, ele diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não é a falta do dinheiro, não é a falta da saúde, não é a falta, irmãos, de conhecimento, porque você tem aqui a maior profecia de todos os tempos, irmãos. Louvado seja Deus, para você tomar posse do conhecimento do céu, para você não ser enganado, para você não chegar nas redes sociais. Eu vi outro dia um vídeo também de um quiz bíblico. O camarada colocou algumas perguntas lá e, tipo assim, 90% era exatamente igual a Bíblia diz. Teve umas duas perguntas lá que não tinha nada a ver com a Bíblia, irmãos. A resposta que foi dada lá por quem colocou a pergunta não tinha nada a ver com a Bíblia. Ou seja, você começa a ouvir, às vezes, 9 respostas corretas, que você concorda e você é enganado por uma, por falta de desejo de ler a palavra do Senhor. Isaías teve aqui, irmãos, um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi transformado em uma visão. Imagine você ir dormir de uma forma e você acordar de outra forma. Pode ser assim com você, mas pode não ser também. Se não for assim com você, mergulhe na palavra do Senhor. Busque conhecimento na palavra do Senhor para você não ser enganado, para você apregoar a palavra do Senhor com firmeza, para você abrir a sua boca e as pessoas verem em você confiança naquilo que você está falando. Olha, eu como embaixador, eu sei tudo daquilo que eu represento. Eu como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, alguém pode perguntar qualquer coisa do Brasil, eu vou saber falar porque eu estou bem informado. Todos os dias eu pego as páginas dos jornais, eu vou ler, eu vou buscar informação sobre o Brasil, porque alguém vai perguntar. É isso que nós devemos fazer. Nós pegamos o jornal aqui, ó, Celestial, todos os dias buscar informação do céu. Aleluia. Uma vez, irmãos, eu fui visitar um enfermo lá na Santa Casa de Santos. E vou eu todo parecendo um crente, com a Bíblia debaixo do braço. Eu e um outro irmão pegamos o elevador e tinha um operador no elevador. Não era a gente que apertava lá e subia, não, uma pessoa fazia tudo, né? E era uma mulher. Aí entramos no elevador, a mulher seguiu. Quando chegou no andar que a gente ia parar, ela parou, mas não abriu a porta. Vocês é crente, né? Somos. Tira uma palavra para mim. Irmãos, eu fiquei de todas as cores. Eu fiquei nervoso, eu fiquei amarelo, eu fiquei com as pernas tremendo, porque eu não tinha uma palavra. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu abri a Bíblia, mesmo trêmulo, e Deus me deu uma palavra e eu li para aquela mulher. Falei um pouco sobre a palavra, ela agradeceu e abriu a porta, eu saí. Aquilo, irmãos, me serviu como exemplo. Agora, se eu vou em uma igreja, eu procuro ler pelo menos um versículo, porque se alguém me chamar, eu ter algo de Deus para falar. Se alguém me abordar na rua, eu preciso ter
Algo de Deus, porque eu sou que tipo de representante eu sou, se alguém me parar ali na rua e perguntar alguma coisa acerca da Bíblia e eu não souber falar, irmãos, é uma coisa muito comum hoje em dia. Muito comum hoje em dia os crentes serem apanhados de surpresa. Alguém ia dar uma oportunidade na igreja e ele chegar lá, pegar o microfone. Eu fui surpreendido, eu fui pego de surpresa, irmãos. A vida de Jesus, irmãos, é uma surpresa. Aleluia. Não será avisado. Ele disse que será como um ladrão. Quando é que o ladrão avisa que vai lá na tua casa te roubar? Quando é que o ladrão avisa que vai te abordar naquela rua, naquele determinado lugar e roubar o seu carro? Se ele avisasse, eu vou parar em tal endereço, você passava por outra rua. Jesus, irmãos, ele não vai dizer o dia nem a hora, mas ele nos dá, irmãos, informações todos os dias. Jesus, irmãos, está voltando de fato. Glória a Deus. A igreja do Senhor deve, irmãos, estar preparada. Observe a leitura, irmãos, de Mateus 25. Todas no mesmo lugar, todas esperando a mesma pessoa, mas só a metade, irmãos, estava preparadas. Só a metade, irmãos, tinha o conteúdo a qual seria atraída por Jesus, porque, observe, irmãos, Jesus não voltará mais a esta terra para buscar ninguém. A Bíblia diz que ele vai vir nos ares e é a igreja que vai ao encontro deles. Imagine, irmãos, a igreja que está carregada de bagagem, de pesos, de coisas que prende nessa terra. Vai ficar, irmãos. Como que nós vamos subir até as nuvens para encontrar com Jesus se nós estivermos carregados aqui, irmãos? É a mesma coisa da parábola da porta estreita e da porta larga. Alguém fala, não, mas a porta é estreita. Eu ouso dizer de mim mesmo, irmão, a porta não é estreita, irmãos. A porta é adequada a mim e a você. O que acontece é que nós vamos acumulando coisas aqui na terra e vamos tão cheios de bagagem que não cabemos muitas vezes nessa porta. E optamos a porta larga porque passa tudo, irmãos. Jesus, irmão, vai estar no vaso de Deus esperando depois dessa porta chamada estreita. E nós precisamos passar por essa porta se quisermos encontrar com Ele, irmãos. Precisamos nos desprender das bagagens deste mundo, das coisas que nos prendem aqui, das piadas supostamente engraçadas, das coisas escarnecedoras, aparentemente inocentes, em que alguém vai brincando de ser crente, lá no vídeo fazendo graça e você dá risadinha, consentindo, irmãos. Não é a mesma coisa que você fazer, mas observe, na morte de Estevão, a palavra diz que Saulo consentiu, ele não o fez, mas se ele consentiu, ele estava ali, irmãos, vendo, presenciando. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, foi noticiado até os dias de hoje para nós. Então o que nós precisamos, irmãos, louvado seja Deus, é sermos noticiados com coisa que eterniza o nosso feito. Observe a vida de José, irmãos. Foi reservado 5 capítulos do livro de Gênesis para falar sobre a vida de José. Os feitos dele foram eternizados. Até hoje falamos sobre os feitos dele. Observe os feitos de Daniel, foram eternizados. E tantos outros homens e mulheres de Deus também, irmãos. E eu pergunto, o que temos nós feito para ser eternizado aqui? Como será que alguém vai lembrar de você daqui a uns anos, se Jesus não voltar já de imediato? Alguém vai lembrar de mim e vai dizer, quem era José? Quem era o presbítero José, mas dizendo assim, irmãos? Por que eu estou falando quem era o presbítero José? Porque Deus, ele não toma unção, viu? Se um pastor se desviar e ele partir para a eternidade sem Jesus, Satanás vai dizer, está vindo aí um pastor. Então a unção é algo que Deus não toma. Ainda que você vai para o inferno, você vai com a solução. Eu pergunto, o que é que vale mais, irmãos? É estar na presença de Deus, irmãos. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Fala do profeta Isaías, irmãos.
Vamos buscar exemplo desse povo, irmãos, que eternizaram seus feitos na terra, que até hoje nós falamos, irmãos, acerca desses homens. Até hoje nós falamos, irmãos, do que eles fizeram para chamar a atenção de Deus. Que Isaías tinha diferente dos outros, irmãos. Não tinha nada. Você e eu não temos nada diferente daqueles que estão lá fora. É verdade. Pode ser que naquele grande dia eles vão para o céu e nós não. Porque enquanto eles estão vivos, assim como nós, há ainda esperança para eles de arrependimento. Então vamos hoje nos agarrar a esta palavra. Vamos servir ao Senhor, irmãos, com alegria. Vamos estar na presença do Senhor, irmãos, com alegria, com sinceridade, com inteireza de coração, fazendo porque você quer fazer mesmo, não porque você fala, não, eu vou fazer, porque se eu não for fazer, o pastor vai encher o saco. Se eu não for para o culto hoje, no próximo culto o pastor vai me chamar a atenção. Principalmente se eu exercer um cargo, se eu for uma pessoa de destaque na igreja, se eu for uma pessoa que fica na porta, se eu for uma pessoa que fica no altar, se eu for uma pessoa que tem algum cargo que é mais visto, principalmente esses. Você fala, não, se eu não for, certeza, no outro culto, Robson vai me chamar a atenção, vai querer saber por que então eu vou. Não, irmãos, é por amor que nós devemos. É por amar a obra de Deus, é por almejar o céu que você tem. Aleluia. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Passar para o pastor para ele ter reunião. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos.